A paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora estejam com todos. Eu sou o Diácono Flávio e iremos partilhar com vocês hoje o 16º domingo do tempo comum, conversar sobre o Evangelho que se encontra em São Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 43. A palavra de Deus diz assim: O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. O grão de mostarda. Em seguida propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. O fermento. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia: Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Explicação da parábola. Então despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a liturgia de hoje ela nos convida a refletir sobre a paciência e a misericórdia de Deus. O Evangelho nos apresenta essas parábolas contadas por Jesus: o trigo e o joio, o grão de mostarda e o fermento na massa. Através dessas imagens de campo, dessas situações do nosso cotidiano, Deus entra na nossa vida e quer nos guiar pelo caminho do amor para nos dar a salvação. Nós podemos partilhar um pouco sobre essa primeira parábola, a parábola do joio, onde em todas elas o Senhor vai comparar o reino dos céus. Então, na primeira parábola, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. E algo nos chama a atenção no versículo 27,
quando os servidores do pai de família foram interpelar o Senhor. E diz para ele assim: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ou seja, se nós transferirmos para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nós veremos que muitas vezes nós também somos assim com o Senhor, né? Queremos colocar em Deus culpa pelos acontecimentos, pelos fatos, por tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que está em redor de nós. De onde vem, pois, o joio? Ou seja, né, eles ainda vão dizer mais ainda, né, quer que vai e arranquemos? Né, eles querem, de onde vem, pois, o joio? Como o Senhor permite que cresça o mal? Como se Deus fosse o culpado, né? Nós vivemos algo assim muito semelhante nos dias de hoje. Quantos se questionaram por que Deus, onde está Deus que permite esses acontecimentos, né? Que permite esse vírus, que permite todo esse padecimento da população, essas mortes, né? Onde está Deus? Mas, irmãos, Deus não é culpado disso, né? Somos nós, né? A nossa maldade. Somos nós que deixamos criar, né? O joio crescer dentro de nós. E ao invés de semear o trigo, a gente deixa semear, deixa crescer esse joio. E por fim, ainda queremos colocar a culpa em Deus. E eles vão mais além, né? Eles querem arrancar, eles querem exterminar. E muitas vezes o nosso coração também quer eliminar o oponente. Muitas vezes nós estamos assim como esses empregados, né? Esses servidores do pai de família. Aquilo que nos incomoda, a gente quer exterminar da nossa vida, como se nós fôssemos os melhores, né? Mas o Senhor diz, né? O Senhor que plantou diz: não, disse ele, arrancando o joio, arriscai também, atirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Irmãos, nós vimos aqui primeiro os nossos pensamentos e depois nós vemos quais são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos, diz a palavra de Deus. O agir de Deus, a paciência e a misericórdia. O Senhor sempre teve e sempre terá misericórdia. O Senhor sempre nos dará, né, um tempo oportuno, uma nova oportunidade para que nós deixemos criar em nós, crescer em nós, melhor dizendo, somente o trigo. Ser o bom trigo de Deus, né? Esse agir de Deus, que é paciência e misericórdia, que nos oferece essa oportunidade, né? Por quê? Os fariseus, na época, eles não aceitavam, né? Era inaceitável para eles, por exemplo, Jesus conviver com todos os tipos de pecadores. Era inaceitável para eles Jesus entrar na casa de Zaqueu. Era inaceitável para eles Jesus conversar com a samaritana. E tantas outras que Jesus passou, que cruzou o caminho de Jesus e que Jesus acolheu os pobres marginalizados da época. Às vezes o nosso coração se comporta também como o coração dos fariseus. E queremos também eliminar os pecadores como se nós não fôssemos pecadores. Irmãos, por fim, ele vai dizer sobre o juízo final. O tempo da colheita é esse juízo final, onde será separado os bons. Os bons terão a recompensa e os maus terão o castigo eterno, né? Nós somos o campo de trigo. Como assim? Dentro de nós foi semeado algo de pequeno que está escondido dentro de nós. Dentro de nós está escondido, mas que tem a força vital, eterna, a força perene. E onde está isso e como nós adquirimos isso?
pela graça recebida no nosso batismo. Recebemos no batismo a graça do Espírito Santo. Nós possuímos em nós tudo que nós precisamos para crescer, para ser o bom trigo de Deus, né? Não deixemos que o joio do mundo sufoque o trigo, sufoque essa graça, né? Que foi semeada para o nosso batismo. Jesus vai contar agora a parábola do grão de mostarda, que nos mostra que se deixarmos a graça de Deus crescer em nós, seremos esses que acolheremos no nosso coração até outros, como esses pássaros. Seremos árvore frondosa, se permitirmos que a mostarda, esse grãozinho mínimo, né? Jesus ele coloca algo de tão pequeno, mas que cresce e que é capaz de abrigar, de deixar os outros fazerem ninho. Já o fermento também é comparado a nós. Também é a figura de cada um de nós. Porque, amados, devemos fazer crescer a massa, né? A massa divina nesse mundo tão carente das coisas divinas. Tão carente de Deus. Um mundo carente de Deus. Onde nós iniciamos esse processo, nós fizemos esse conhecimento de Deus, então cabe a nós deixar crescer em nós esse fermento, ser esse fermento na massa, para quê? Para conquistar mais almas para Deus. Para que outros, através dos nossos bons exemplos, do nosso testemunho de vida, possa também ver em nós a graça de Deus, e assim o amor de Deus crescerá nessa terra, crescerá ao nosso redor. Então peçamos a Deus, né? O final, Jesus já vai fazer a explicação, né? Você pode meditar do versículo 36 até o fim. Jesus explica muito bem, explicado para os seus discípulos, né? Explica para nós hoje também quem são cada um dessas parábolas, né? Então convido você mesmo a fechar seus olhos, pedir a Deus então nessa manhã, né, que através dessa parábola a gente possa ser o bom trigo de Deus, né? Que seja banido no meio de nós o joio da desunião, o joio do desamor, da inveja, das fofocas, de toda divisão e discórdia, né? Que às vezes a gente, até mesmo sem perceber, deixa crescer em nós. Senhor, nós te pedimos então, Senhor, que Tu, ainda que possamos deixar crescer, Senhor, que Tu não permita, Senhor, que esse joio sufoque a graça de Deus. Sufoque a Tua graça que recebemos no batismo, Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor, olhai por nós, Senhor. Olhai por nós, por todos aqueles também que estão sofrendo nesse momento, por todos aqueles que vivem essa desarmonia, né? No lar, nas suas famílias. Vinde, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Reaviva em nós, Senhor, a graça batismal, para que possamos dar frutos, Senhor, para que possamos ser esse fermento na massa, para que possamos ser essa árvore frondosa que acolha, Senhor, para que possamos ser o bom trigo, Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Afastai de nós, Senhor, todos os maus pensamentos, tudo aquilo, Senhor, que não concorre para a nossa salvação. Sejamos nós, então, o bom trigo, o trigo do amor, o trigo do Teu amor, Senhor. O trigo em que a gente deixa mesmo o Seu amor transparecer em nós, na nossa vida, no nosso testemunho diário, Senhor. Vem, Senhor, que nós sejamos, através do Teu amor, sejamos esses homens e mulheres perseverantes, confiantes, Senhor. Aumentai a nossa fé, Senhor. Sejamos então, Senhor, inabaláveis, Senhor, na Tua proposta de amor e de salvação. A Tua vontade é que ninguém se perca. Então nós vos bendizemos, nós vos agradecemos por essa palavra, Senhor, essa palavra de vida eterna, essa palavra de graça em nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos.
Glorificado seja sempre, Senhor, o teu nome, hoje e eternamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.